Começando o curso de linguagens com a habilidade 1. Lembrando que cada semana nós teremos uma habilidade como ponto central de aprendizado. Dessa vez, habilidade 1, trabalhando gênero textual, ou melhor dizendo, característica dos gêneros textuais. Bom, também são chamados de gêneros discursivos, mas o que são esses gêneros? São, na verdade, formatos de comunicação. Tudo que eu utilizo como ferramenta comunicativa para interagir com outras pessoas é perpassado por um determinado formato, ou seja, é perpassado por um gênero textual. Se eu, por exemplo, estou me comunicando com você neste momento, nós temos um gênero textual chamado aula. Ou seja, os gêneros textuais não necessariamente precisam ser escritos, eles podem ser orais, e qualquer um deles pode ser cobrado na sua prova de linguagens do Enem. Repito, habilidade 1, o que é que ela quer? Caracterização dos gêneros. Então tá aqui em cima o ponto central dessa habilidade, são assim as questões que nós vamos encontrar. Além disso, eu posso dizer para vocês que os gêneros eles se dividem em termos de análise ou em termos de leitura em três aspectos para que nós possamos fazer uma caracterização muito mais bem detalhada. Composição, como ele é composto em si, ou seja, como ele se dispõe. Se a gente pegar uma carta, a gente começa Mossoró, vírgula, data, caro fulano de tal. Essa é uma composição, formato, tá? O formato do gênero. Ele também tem um estilo. Óbvio que eu não vou comparar o estilo de escrita entre o gênero sentença, que quem elabora é um juiz, que é um gênero altamente elaborado, vamos dizer assim, muito bem trabalhado no que diz respeito à gramática normativa. Eu não vou comparar com o gênero conversa de calçada, né, que a gente tá ali batendo papo, conversa de mesa de bar. Não tem como, gente. O estilo é diferente, o estilo diferencia os gêneros. O conteúdo, óbvio, nós temos gêneros que são voltados para determinado conteúdo, gêneros que são voltados para outros conteúdos. Nós temos o jornalismo esportivo, então ali vai conter muita questão de futebol, de outros esportes, enfim. E nós temos uma notícia que vai compor ali outro tipo de conteúdo, um acidente de carro, enfim, ou até mesmo futebol, assemelhando-se aí o conteúdo entre esses dois últimos gêneros do qual eu falei. Mas enfim, os gêneros eles são compostos por composição, que é o formato, estilo, né? Tem estilo de fala, a gente às vezes fala isso, e nem tem estilo, né? Fale bem, ou seja, ajeite esse gênero aí que você está usando, e conteúdo, tá bom? É a análise dos elementos que vai nortear todos nós nessa saga de questões. Bom, a questão difícil, uma das, né? São três questões difíceis essa semana no simulado de vocês. Uma delas era essa aqui, ó. Vamos lá. A biografia é um gênero textual que descreve a trajetória de determinado indivíduo. Biografia, gente. Evidenciando sua singularidade, ou seja, o que foi que essa pessoa fez na sua vida, enfim, né, de maneira singular. No caso específico de uma biografia como a de João Antônio de Barros, um dos principais elementos que a constitui é a habilidade 1, gente. Eu quero que vocês comecem a identificar esses padrões, tá? Isso aqui é a habilidade 1, a habilidade de gênero. Então vamos marcar aqui, ó. Ele quer saber os principais elementos que constituem a biografia. Vamos ler a biografia? João Antônio de Barros, J. Barros, nasceu aos 24 de junho de 1935 em Glória de Goiatá, Pernambuco. Marceneiro, entalhador xilógrafo, poeta repentista, escritor de literatura de cordel, já publicou 33 folhetos e ainda tem vários inéditos. Reside em São Paulo desde 1973, vivendo exclusivamente da venda de livretos de cordel e das cantigas de improviso. Ao som da viola, grande divulgador da poesia popular nordestina, no Sul tem dado frequentemente entrevistas à imprensa paulista sobre o assunto. Enfim, ele faz aqui alguns relatos acerca da vida de João Antônio de Barros. E ele perguntou, um dos principais elementos que constitui essa biografia é o quê? A estilização dos eventos reais de sua vida, para que o relato biográfico surta os efeitos desejados. Gente, há uma estilização, ou seja, um certo exagero, um enfeite? Não, não há. Portanto, essa alternativa aqui se trata de um extrapolamento. Tá? Uma extrapolação, na verdade.
Letra A, extrapolação. Não tem estilização aí, tá? Vamos para a letra B. O relato de eventos. Sim, nós temos um relato de eventos. E sua vida em perspectiva histórica. Sim, biografia. Né? Fez isso, depois viajou para tal canto, depois lançou esse livro, depois... Que valorize o seu percurso artístico. Valoriza sim, porque ele foi xilógrafo, ele foi poeta, ele já publicou 33 folhetos, viveu exclusivamente disso, fez cantigas de improviso. Enfim, há uma valorização da parte artística da vida dele. Beleza. Aqui nós temos de cara, né, o gabarito. Mas vamos ler aqui o resto para a gente achar os erros dos distratores. A narração poderia confundir vocês. A narração de eventos de sua vida que demonstrem a qualidade de sua obra. Bom, é demonstrada a qualidade da obra? É. Mas o problema é que aqui fala a narração de eventos. Os eventos não foram narrados. Narrar é aprofundar-se em um determinado evento. Por exemplo, pegar isso aqui, a publicação de livro, e fazer um conto, por exemplo. Ele decidiu fazer isso, e aí viajou para tal canto, e aí lá ele escreveu o primeiro livro. No primeiro livro, ele tentou fazer isso. Mas não, veja que ele relata rapidamente vários eventos, como diz a letra B. Então, o problema da letra C é que não há narração, porque não há o aprofundamento da vida, ou de nenhum evento da vida dessa pessoa, tá? Uma retórica que enfatize alguns eventos da vida exemplar. Não é uma retórica que enfatiza, ele não está enfatizando em si, e não se trata de uma retórica em si, né? Algo argumentativo e tudo. É exemplar da vida da pessoa biografada. Então não é a letra D. Letra E, uma exposição de eventos de sua vida que mescle objetividade e construção ficcional. Não tem construção ficcional, viu, gente? O erro aqui está nessa construção ficcional. Ficcional tem a ver com mentira, vamos dizer assim. Biografia se trata de verdade, tá bom? Então, letra B é o nosso gabarito. As demais, temos aqui uma extrapolação, temos aqui uma extrapolação, temos aqui uma extrapolação. Vamos passar para a próxima questão, também uma questão tida como difícil. A gente vê que essa habilidade, ela não costuma ser uma habilidade tão difícil. Lá no simulado nós tínhamos questões desde 2009 até 2023. Não teve nenhuma questão assim difícil que foi, meu Deus, que coisa difícil. Como, por exemplo, acontece com literatura, né? Eu vejo isso acontecendo com vocês, mandando dúvidas para mim. Vamos lá. Considerando a função social, gênero... Gente, eu chamando vocês de gênero. Todo gênero tem função social. Todo. Tá? O que seria a função social? Bom, a aula. A aula é um gênero e a aula tem uma função social de ensinar. Então, nesse caso, ela tem a função social de gerar aprendizado. O gênero carta, ela tem uma função social de comunicar pessoas que estão distantes. Enfim, todo gênero tem uma função social. E aqui é cobrado, na prova de linguagens, constantemente essa questão da função social. Considerando a função social das informações geradas nos sistemas de comunicação e informação, o ambiente virtual descrito, então, quer dizer que ele está descrevendo, deixa eu pegar aqui, ele está descrevendo um ambiente. Exemplifica o que em relação a essa função social? Né? Vamos ler lá em cima. O portal Domínio Público, lançado em novembro de 2024, propõe o compartilhamento de conhecimentos de forma equânime e gratuita, colocando à disposição de todos os usuários da internet uma biblioteca virtual que deverá constituir referência para professores, alunos, pesquisadores e para a população em geral. Na leitura analítica da prova, o que é que eu peço para vocês? Concentração. Terminou o parágrafo. Entendeu o que o parágrafo quer dizer? Ele está falando que há aqui um portal domínio público, né? E ele vai comunicar sobre o que é esse portal domínio público. Diz quando ele foi lançado, diz o que é que ele se propõe, o compartilhamento de conhecimentos de forma equânime e gratuita, colocando à disposição de todos os usuários da internet. Todo mundo tem acesso a uma biblioteca virtual que deverá constituir referência para professores, alunos, pesquisadores, mas todo mundo tem acesso. Beleza? Deu para entender? Vamos para o próximo. Esse portal constitui um ambiente virtual que permite a coleta, a integração, a preservação e o compartilhamento de conhecimentos. Então, vamos lá. Permite a coleta, a integração, a preservação e o compartilhamento de conhecimentos, sendo seu principal objetivo de promover o amplo acesso às obras literárias. Promover o amplo acesso às obras literárias. Vou pegar até outra caneta aqui para marcar. Ele tinha falado lá de professores, alunos, e agora especificou, obras literárias lá, vai promover um amplo acesso a elas. Por isso que professor e aluno podem ter acesso. E vai fazer bom uso disso, né? Artísticas e científicas também tem a ver com professor e aluno. Já em domínio público, ou que tenham a sua divulgação devidamente autorizada. Então é um portal para disponibilizar obras.
Qual é a função disso? Qual é a função? O ambiente de escrita exemplifica o quê? A dependência das escolas públicas quanto ao uso do sistema de informação. Gente, isso não está no texto. A escola pública depende do sistema de informação. Essa informação nem está no texto, claramente, nem eu posso inferir. Ele está dizendo que as escolas públicas podem fazer uso. Dizer que elas dependem é outro patamar, é outra história, tá? Então aqui nós temos uma extrapolação, porque não temos dependência de escola pública. A ampliação do grau de interação entre as pessoas, a partir da tecnologia convencional. Bom, a interação entre pessoas, seria isso a função? É uma rede social? Parece ser extrapolado, né? Vamos lá. C. A democratização da informação. Sim, disponibilizar artigos científicos, obras literárias, é sim uma democratização. Beleza. Por meio da disponibilização de conteúdo cultural, científico e à sociedade. Beleza, aqui tudo ok, né? E aqui nós já vimos aqui que não é interação que ela promove. Então vamos marcar aqui como extrapolação. D. A comercialização do acesso a diversas produções. Comércio não é gratuito, não é comércio. Então aqui tem uma extrapolação, informação a mais. Extrapolou o texto tem uma informação X, e aqui nós temos uma informação Y, que não está lá. É a produção de repertório cultural direcionada a acadêmicos e educadores. Aí aqui pode confundir, né? Por isso foi difícil, talvez. Mas ela não é uma plataforma de produção de repertório cultural. Ela é uma plataforma de disponibilização de repertório cultural. É uma diferença. Então, essa palavra aqui é que é o distrator, tá? E o que vai fazer com que nós possamos marcar a letra C. Não é a produção, o livro já está produzido, já está lá, já está colocado. Uma palavrinha muda tudo na questão e na prova de vocês. Vamos para essa questão, lembro dessa questão, respondi na época, e é uma questão que lida com conceito. Então vou colocar aqui, ó, questão de conceito. E eu quero dizer para vocês o seguinte, questão de conceito, geralmente, é uma questão difícil. Questão que envolve conceito, geralmente é a questão difícil no Enem. Por quê? Porque o Enem não costuma ser conteudista. Então, nesse caso, se tem conceito, muita gente não se preparou adequadamente. Essa questão, ela está ancorada na resposta em relação ao contexto. Vamos ver um conceito, desculpe, vamos ver. No romance Grande Sertão Veredas, livro maravilhoso, o protagonista Riobaldo narra sua história de jagunço. A leitura do texto, do trecho, permite identificar que o desabafo, então um desabafo é o gênero, ele desabafou, de Riobaldo se aproxima de um diário, fábula, notícia, aforismo e crônica. Bom, todo mundo sabe aqui o que é um diário, todo mundo sabe o que é uma fábula, né? Aqueles contozinhos que envolvem animais. Uma notícia todo mundo sabe. Uma crônica é um pouco mais difícil, muito cobrado no Enem, inclusive, daqui a pouco tem questão sobre crônica. Mas vocês têm uma noção do que seria uma crônica, né? Geralmente um texto argumentativo ou narrativo que fala sobre uma certa banalidade do dia a dia. Aforismo é uma questão que meio que trava, né? Aforismo. O que seria aforismo? Bom, não sei. Se você não sabe o que é aforismo e ele vai ser o gabarito, provavelmente ou você vai ficar em dúvida ou vai marcar errada. Mas vamos lá. O correr da vida embrulha tudo. Veja que aqui nós temos uma metáfora. A vida não corre. A vida não corre, né? Mas ele coloca o correr, é o correr. Veja que ele coloca aqui até mesmo um verbo substantivado. Aqui apareceu um verbo como substantivo, né? Coisa bonita. O correr da vida embrulha tudo. Embrulha tudo o quê? Mas ao mesmo tempo que a gente lê isso e não entende, a gente entende. Aí que está a poesia. O correr da vida, a vida vai passando, a trajetória, embrulha tudo. O que é que embrulha? É tudo muito confuso, é difícil as escolhas. A gente vai ter que fazer Enem, a gente vai ter que, enfim, vai ter que se despedir de amigos. Veja que a frase está sintetizada, está resumindo uma ideia poética acerca da vida. Isso é aforismo. Aforismo é sintetizar, resumir em frase a beleza de alguma coisa, uma poesia, um conhecimento. A vida é assim, esquenta, esfria, aperta e daí afrouxa. Veja que mais metáforas são colocadas. Sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. E aqui há uma mensagem por meio dessas metáforas. Há uma mensagem por meio da metáfora. O nome disso é aforismo. Não tem muito o que discutir. Saber o que é, saber o conceito, é direto e a questão. Por isso que é uma questão conceitual. Eu sempre digo que nós temos questões conceituais e questões de interpretação no Enem.
Óbvio que são mais comuns as questões de interpretação, mas se cai um conceito, faz a diferença se você acerta, tá bom? Vamos passar para a questão de número 33. Um textozão que você olha assim e faz, ai meu Deus. Vira o pescoço, espreguiça, vamos lá. Os gêneros textuais, mais gêneros textuais, professor, até você aprender que vai ter questões de gênero textual de sua prova, pelo menos duas de habilidade 1. Pelo menos uma, na verdade, de habilidade 1, tá bom? Os gêneros textuais podem ser caracterizados, características de gêneros textuais, habilidade 1, dentre outros fatores por seus objetivos, sim. O objetivo comunicativo do gênero, todo gênero tem um objetivo, uma função social. Esse fragmento é ou seja, a partir do objetivo dele, vamos lá, a partir do objetivo foi colocado para a gente lá no enunciado. Qual gênero textual é esse? Vamos ler. A trajetória de Liesel Memminger, sei lá como é contada por uma narradora mórbida, surpreendentemente simpática, ao perceber que a pequena ladra de livros lhe escapa à morte. Afeiçoa-se à menina e rastreia suas pegadas, de 1939 a 1943. Traços de uma sobrevivente. A mãe comunista, perseguida pelo nazismo, envia Liesel e o irmão para o subúrbio pobre de uma cidade alemã, onde um casal se dispõe a adotá-los por dinheiro. O garoto morre no trajeto e é enterrado por um coveiro que deixa cair um livro na neve. É o primeiro de uma série que a menina vai surrupiar ao longo dos anos. O único vínculo com a família é esta obra, que ela ainda não sabe ler. A vida ao redor é pseudo-realidade, criada em torno do culto a Hitler na Segunda Guerra Mundial. Ela assiste à eufórica celebração do aniversário do Führer pela vizinhança. A morte, perplexa diante da violência humana, dá um tom leve e divertido à narrativa. Deste duro confronto entre a infância perdida e a crueldade do mundo adulto. Um sucesso absoluto e raro de crítica. Vamos ver aqui a referência. O Devorador de Livros. Gente, até aqui, a gente tinha, sabe o quê? Até esse parágrafo final aqui, a gente tinha uma espécie de sinopse. Até aqui a gente tinha uma sinopse. O que é uma sinopse? Uma sinopse é quando você pega assim, esse livro é o quê? E fala sobre o quê? E você lê lá atrás, geralmente tem a sinopse, né? Uma criança que faz isso, 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 isso. Ou seja, um resuminho da obra em si. A partir daqui, nós não temos mais uma sinopse. Nós temos uma crítica. Como é que eu sei, professor, que é uma crítica? Sabe por que eu sei que é uma crítica? É uma crítica porque há uma opinião do escritor acerca dessa obra em si, que é o livro. Ó, quando ele diz a morte perplexa, vou marcar aqui para vocês. A morte perplexa diante da violência humana, enfim, daqui para frente, tá? Dá um tom leve. Ó, ele tá falando sobre a obra agora. É a opinião dele. Outra pessoa pode dizer, não, não achei isso não. Eu achei que a obra foi assim, assim, assado. Mas ele tá dizendo, dá um tom leve e divertido a narrativa deste duro confronto entre a infância perdida e a crueldade do mundo adulto. Um sucesso absoluto. Foi sucesso? Opinião dele, né? E raro de crítica e público. Veja que ele está colocando uma opinião, uma crítica. Gente, uma sinopse mais crítica é sempre resenha. Quando o professor disser assim, faça uma resenha desse livro, você vai fazer uma espécie de resumo e no final você faz uma demonstração de opinião. Bom, embora esse livro pareça curto, ele se demonstrou cansativo. Pois isso, isso, isso. Você coloca a sua opinião para além do resumo. Então, isso não se trata de uma reportagem, não busca convencer no final, mas não se trata de uma reportagem. De um resumo pode confundir, por isso talvez uma questão mais difícil, né? Mas não é só resumo, não é só isso, e nem só sinopse. Nós temos aqui, nem temos uma instrução, nós temos aqui uma resenha, vou colocar aqui, deixa eu marcar porque o negócio tá... Sai daí. E aí, garoto. Nós temos uma resenha, tá? Letra E. Vou marcar aqui, porque senão eu tenho medo de ir para outro slide. Como gabarito, pois apresenta uma produção intelectual de forma crítica. Sim, crítica é opinião. Então nós temos uma resenha crítica sobre determinada produção intelectual, sobre esse livro aí. Vamos passar. 130, vamos, lições de Motinha, Dona Cotinha. Vamos ler aqui o que é que pede. Nesse trecho, o que caracteriza lições de motim como texto teatral. Veja que, de novo, a palavra caracteriza é colocada. E ele quer saber por que esse texto é um texto teatral.
que é que caracteriza? É até raro, né, gente, uma questão que traz uma pergunta. Veja que essa questão foi feita por meio de uma pergunta, a questão do Enem, tá? É raro isso acontecer, mas enfim. O que é que caracteriza como texto teatral? Vamos ler. Dona Cotinha, lições de motim. É claro, só gosta de solidão quem nasceu para ser solitário. Só o solitário gosta de solidão. Quem vive só e não gosta de solidão não é um solitário. É só um desacompanhado. A reflexão escorrega lá para o fundo da alma. Veja que aqui há uma indicação, vou colocar aqui, sobre a atuação da atriz, do ator, né? Essa atuação, ela é guiada. Esse guia que a gente coloca no texto teatral, a reflexão escorrega lá para o fundo da alma, que é para você falar de olho fechado, para você falar com, enfim, vindo do fundo da alma. O nome disso é rubrica. Rubrica, mais uma questão de conceito. Vocês vão ver aqui que muitas questões de conceito são as questões geralmente mais difíceis, quando caem, tá? Toda prova tem questão de conceito. Elas são minoria, muito minoria. Mas quando cai, elas pesam muito. Por que é conceito? Você tem que saber o que é rubrica. Você sabia o que era rubrica? E o texto teatral tem rubrica? Ó aqui, ó, vou até ler por cima aqui. Solidão é vocação, besta, tal. Quando chega aqui na frente, ah, mas não é mesmo? É preciso ter competência para isso. De súbito, pedagógica, voltas para o homem. É um guia de atuação. O nome disso é rubrica. E aqui nós temos várias rubricas. Aqui, 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 aqui. O que faz com que nós possamos marcar a letra D, uso de rubricas para construir a ação dramática, ou seja, para guiar a atuação. Não é o tom melancólico, porque há outros textos com tons melancólicos, não só o teatral. Não são as perguntas retóricas, isso não faz um texto teatral. Outros textos também têm isso. Não é a interferência do narrador no desfecho da cena em si, porque nós podemos ter narrativas que causam isso. Não é a analogia sobre a solidão, porque outras obras podem trazer analogia à solidão. Vamos passar aqui. Bom, esse aqui envolve gramática, por isso que eu trouxe, né? Não é a gramática limpa e seca, a gramática tradicional, mas eu fiz questão de colocar, é uma questão de simulado de vocês. E Machado de Assis está incluso, então eu gosto de Machado. Vamos lá. O recurso linguístico permite a Machado de Assis considerar um capítulo de Memórias Póstumas de Brás Cubas como um inventário. Inventário é um gênero textual, sabia disso? Nunca ouviu falar? Inventário é o seguinte: eu morri e minha família vai fazer um gênero textual chamado inventário para separar o que é de quem, o que é que vai ficar para quem. A casa de Vinícius, de Lucas, vai para fulano. O cordão dele vai para cicrano. E aí vai. Então, o inventário, ele tem como característica a enumeração. Computador, casa, carro. Fulano, fulano. Ele é um gênero direto, ele não tem muita articulação, não tem muito conectivo. Não é um texto feito, né, de uma maneira dissertativa ao ponto de parecer com a redação do Enem. Olha como ele começa. Soluços. 1. Lágrimas. 2. Casa armada. 3. Veludo preto nos portais. 4. Veja a numeração. Um homem que veio vestir o cadáver. O outro que tomou a medida do caixão. Caixão, essa, trouxeiros, convites, convidados que entravam lentamente a passo surdo e apertavam a mão à família. Alguns tristes, todos sérios e calados. Padre e sacristão reza. Padre, 1. Sacristão, 2. Rezas, 3. Apeções de água benta, 4. Fechado o caixão, 5. Veja que ele vai enumerando. Não é comum isso aqui na narrativa. Narrativa não traz necessariamente esse tipo de escrita de enumeração. E ele colocou qual é o recurso linguístico que permite Machado considerar o capítulo como um inventário, porque ele coloca aqui o nome, notas. Olha o nome, notas. Notas, lembra inventário. E aqui ele faz uma concepção acerca de um capítulo que tem uma mistura entre narração e inventário. É muito comum, e daqui a pouco a gente vai ver outra questão, que mistura gêneros. Aqui é uma mistura. O que é que torna isso um inventário? A enumeração de objetos e fatos. Não é a predominância da linguagem objetiva, porque outros gêneros também trazem isso. Não é a ocorrência de período longo no trecho, outros gêneros trazem isso. A combinação de verbos no presente e pretérito, outros gêneros trazem isso. Presença de léxico no campo semântico de funerais. Aí aqui pode pegar você, né? Bom, funeral, inventário tem a ver com morte, mas presença de léxico no campo semântico de funerais. Na verdade, se tem uma coisa que não tem no inventário geralmente, é a presença de léxico, ou seja, palavras
do campo do funeral. Funeral em si, né? Caixão. Você não vai deixar um caixão para alguém. Então não vai ter isso no inventário. Então é uma pegadinha do Enem que vai fazer com que seja um distrator. Nós temos aqui o gabarito letra A, tá? Essa questão da Clarice, é uma questão bem dificilzinha. Ela é tida como mediana, eu coloquei lá para vocês, mas muita gente pode ter errado. Então fica aqui para vocês acompanharem. No texto, ao refletir sobre a atividade da cronista, preste atenção. A atividade da cronista é uma reflexão da Clarice. A autora questiona características do gênero crônica. Gente, que característica ela questiona? Vamos ver? Vamos ver o texto. Ser cronista. Sei que não sou, mas tenho meditado ligeiramente no assunto. Crônica é um relato? É uma conversa? É um resumo de um estado de espírito? Não sei. Pois antes de começar a escrever para o Jornal do Brasil, eu só tinha escrito romances e contos. E também, sem perceber, à medida que escrevia para aqui, ia me tornando pessoal demais, correndo o risco de, em breve, publicar minha vida passada e presente, o que não pretendo. Outra coisa eu notei. Basta eu saber que estou escrevendo para o jornal, isto é, para algo aberto, facilmente por todo mundo, e não para um livro, que só é aberto por quem realmente quer, para que, sem mesmo sentir o modo de escrever, se transforme. Não é que me desagrade mudar, pelo contrário, mas queria que fossem mudanças mais profundas e interiores, que não viessem a se refletir no escrever. Mas mudar só porque isso é uma coluna ou uma crônica, ser mais leve. Opa, peraí. Ela está fazendo questionamentos aqui sobre a mudança que ela não gostou em termos de perspectiva de escrita. Está acompanhando? Está prestando atenção na aula, você? E no texto? Linguagens é prestar atenção, e se não estiver prestando atenção, volte. E volta à aula também, viu? Eu quero dizer para vocês que a partir desse momento aqui, ó, que ela começa a se perguntar, ela diz que mudou a escrita porque está escrevendo agora para um jornal e não para um livro. Ela começa a se questionar, mudar? Vai mudar só porque é uma coluna de jornal? E ela coloca aqui, ser mais leve. Só porque o leitor assim quer, ser mais leve. Crônica é algo mais leve. Deu a entender, né? Fazer passar uns minutos, eu vou chamar a atenção para isso. Uns minutos. É um texto pequeno. Esse texto é um texto pequeno. Gente, toda resposta está no texto. Em linguagem, toda resposta está no texto, tá certo? Toda resposta está no texto. Ou ela está explícita ou ela está implícita. É um texto pequeno. Pequeno. Como é que eu sei? Está aqui. Faz passar uns minutinhos, uns minutos de leitura. E outra coisa, nos meus livros, quero profundamente a comunicação profunda. Nos livros que ela gosta de escrever. E com o leitor. Aqui, apenas falo com o leitor e agrada-me que ele fica agradado. Não estou contente. Ela não está contente por quê? Porque não é profunda. Ela não está contente por quê? Porque ela tem que ser breve. Quando eu passo para cá, nós temos a relação distanciada entre os interlocutores. Não. Não tem nada no texto que fala assim, estou distante. Não tem, gente. Ela até está dizendo assim, ó. E também sem perceber, à medida que escrevia, me tornando pessoal demais. Não tem distância aqui, não. Isso aqui extrapolou o texto. A. B. Articulação de vários núcleos narrativos. Nem fala sobre isso o texto. E o gênero crônica é um núcleo narrativo. C. Brevidade no tratamento. Brevidade. Minutinhos. Essa palavra aqui é tudo. Tá? Nada profundo. Descrição minuciosa do personagem. Não tem isso lá não, gente. Não tem isso no texto. Público leitor exclusivo. Aí você pode pensar, bom, eu pensei isso aqui, professor, que é o jornal. Ela está escrevendo só para o jornal. Mas pelo contrário. Ela não diz lá em cima que o jornal abre todo mundo abre um jornal. Né? Ela fala aqui, deixa eu ver aqui, ó. Outra coisa, basta eu saber que eu estou escrevendo para um jornal, isto é, aberto facilmente por todo mundo. Aqui não é um leitor exclusivo em si, não. Não é isso que acontece. Letra C, gabarito. Errou essa? Presta atenção. Vamos para a última questão aqui que eu estou respondendo. Tentei ser o mais rápido possível, eu quero o feedback de todo mundo, hein? Quem chegou ao final dessa aula vai vir no meu privado, vai dizer, Lucas, assisti a aula de linguagens, foi massa. Acho que precisa melhorar só nisso e nisso. Tá muito rápido. Selecione menos questões. Faça de todos, enfim, eu quero a opinião de vocês. Vamos lá para a última questão. Receita. Como é uma receita, gente? Sabe como é uma receita? O gênero receita? Eu sei, é assim, ó. Pudim, aí coloca ingredientes, isso, isso, isso. Aí depois tem as injunções. O que são as injunções? Derrame 1 litro de leite no liquidificador. Coloque tanto de açúcar.
Faça isso, isso. Esse coloque, derrame, tá mandando em você. É uma injunção, concorda? É uma injunção? Beleza. Vamos lá. Receita. Tome-se um poeta não cansado, uma nuvem de sonho e uma flor, 3 gotas de tristeza e um dourado, uma veia sangrando de pavor. Quando a massa já ferve e se retorce, deita-se à luz de um corpo de mulher, de uma pitada de morte se reforce, que o amor de poeta sim requer. Isso aqui é um poema, né? Então nós temos uma receita mais um poema. O nome disso, gente, cai muito no Enem, muito em linguagens. Então vou te anotar o nome para vocês aqui. O nome disso é intergênero ou intergeneridade. Cai muito. O que é intergenericidade? É quando nós temos dois gêneros, ó, uma espécie disso aqui acontecendo. Dois gêneros se juntando, tá? E aqui, no que for, deixa eu pegar aqui a canetinha. No que for a interseção dos dois, o Enem vai cobrar. A mistura dos dois. Geralmente, essa mistura guarda o formato de um com o objetivo comunicativo do outro. Vocês estão entendendo? Dois gêneros se juntam. Aí nós temos o formato de um com o objetivo comunicativo de outro. Gente, isso aqui não é o formato de um poema, não? É. Formato de um poema. Tem ali traço de receita? Tem. A injunção, ó. Quando ele diz, quando a massa já ferve e se retorce, deita-se à luz de um corpo de mulher, de uma pitada de amor se reforce. Coloca uma pitada de amor, é porque está sendo muito robusto, muito, é uma gramática muito difícil, mas ele está dizendo assim, coloca uma pitada de amor, reforça aí a pitada de amor. Isso aqui é a injunção. É típico, um elemento típico do gênero receita. Tá bom? Os gêneros textuais caracterizam-se por serem relativamente estáveis e podem reconfigurar-se, ou seja, em uma função do propósito comunicativo, juntar-se, né? Esse texto constitui uma mescla. Mescla. Eu já tinha dito isso para vocês. Pois introduz procedimentos prescritivos na composição de um poema. Explicita as etapas essenciais da preparação de uma receita. E o poema? Cadê o poema aqui? Não tem poema. Então, vamos dizer assim, reduziu. Não tem poema. Explora elementos temáticos presentes em uma receita. Sim, e o poema? Cadê o poema? A junção se dá por meio do poema. D. Apresenta a organização estrutural típica de um poema. Sim, e a receita? Cadê a receita? Gente, o que foi pedido foi a mescla. Eu quero uma alternativa que traga algo dos dois. Utiliza a linguagem figurada na construção de um poema, tá? E a receita? Veja que na B e na C ele fala apenas de receita. E na letra D e E fala apenas de poema. A letra A traz os dois. Tem elementos prescritivos, ou seja, injuntivos. Prescritivos é quando eu mando, quando eu digo que é para colocar, que se reforça numa pitada de morte, né? E também há uma composição, ou seja, um formato de um poema, tá? Então, letra A é o gabarito e nós fechamos aqui a nossa aula de linguagens. Espero que vocês tenham gostado. Entre em contato, hein? Diz como foi nossa primeira aula de habilidade 1, gênero, característica deles. Valeu!